Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é um vídeo bem especial, é um vídeo que marca os 431 anos e os 131 anos de emancipação e com os 430 anos de fundação de São Gonçalo, nossa famosa São Gongon, meu país São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então, bora pro vídeo, galera! Bem, o que falar sobre São Gonçalo, né? São Gonçalo é uma cidade que fica na região metropolitana do Rio. Fica a cerca de 40 minutos, 20 minutinhos do Rio, assim que a ponte estiver boa, né? E a BR também. Fica do lado de Niterói, faz margem também limítrofe com Maricá e com Itaboraí. É uma cidade que faz a Baía de Guanabara, fronteira, tem a Baía de Guanabara como banhando as suas terras, ali na Praia da Luz, que é hoje, infelizmente, está meio que abandonado, mas antigamente era uma praia muito bonita e tem uma capela muito linda que eu vou deixar uma foto passando para vocês. Uma curiosidade que eu achei bem interessante é que o nome da cidade São Gonçalo, ela deriva do nome do padroeiro da cidade, que é o São Gonçalo do Amarante. A gente pode falar que São Gonçalo, na época da descoberta da colônia brasileira, né, do Brasil, a gente tinha vários índios morando na região, era a região das tribos tamoios. E na Baía de Guanabara a gente tem um contato com vários povos europeus, né, como portugueses, franceses. São Gonçalo era uma sesmaria que fazia parte da capitania hereditária de São Vicente. No ano de 1579 a gente tem a doação das terras para Gonçalo Gonçalves. Vemos que no final do século XVI a gente tem a criação de uma primeira freguesia na cidade, mais precisamente no ano de 1647. A gente pode destacar também que a Fazenda Clubandê, que hoje fica no bairro Clubandê, eu vou deixar uma imagem para vocês, ela era um ponto principal para essa freguesia. Ela fazia um papel muito frequente pela catequese por causa dos jesuítas, era uma fazenda jesuítica. E essa homenagem de freguesia também veio em homenagem a uma capela que tinha no Rio Guaxindiba e que já não existe mais, depois ela foi transferida para onde está a atual Igreja Matriz de São Gonçalo, e tinham cerca de 6.000 pessoas morando no que hoje, antigamente, era a cidade ou a freguesia. Visando uma ligação maior entre a freguesia, a gente tem a transferência. A capela ela é transferida para as margens do rio Imbuaçu. Ela foi também transferida para ter esse acesso direto com a sede, acesso direto às Seis Marias, onde todo mundo poderia circular. E ela faz parte de um conjunto arquitetônico de movimento renascentista mais ou menos do século XVIII. Nas pesquisas que eu fiz para esse vídeo e para outros vídeos também, a gente vê que São Gonçalo ele é formado por várias fazendas que fazem parte dessas Seis Marias. Eu queria destacar algumas fazendas que são daqui da região. A fazenda Nossa Senhora da Boa Esperança, ela fica ali em Ipiíba, hoje também é um dos pontos de visitação de cultura de São Gonçalo. Temos a Fazenda do Capitão Miguel Frias, que fica no bairro de Engenho Pequeno. A Capela de São João, o Porto do Gradim, também o Porto Velho. E a nossa Fazenda da Luz, que a gente tem a Capela da Luz, que é lindíssima. Vou deixar uma foto para vocês. No século XVIII, São Gonçalo tem um destaque econômico nacional voltado para a produção de algumas commodities, né? Como açúcar, café, mandioca e entre outras. Vemos a criação de vários engenhos de açúcar, né? Para a produção de cana-de-açúcar, produção de melaço, a produção da própria açúcar em si na cidade de São Gonçalo. E o auge da aguardente também. A gente tem uma outra gama de variedades de culturas, como feijão, milho, mandioca, algodão e outras coisas mais que São Gonçalo também produzia e exportava. Uma relação muito interessante é que São Gonçalo com a capital tinha essa questão de um transporte fluvial muito grande que ligava as Seis Marias de São Gonçalo até a capital por causa dessas commodities também. E esses engenhos, né, eles dão criação posteriormente, aos bairros, como o bairro do Engenho Pequeno,
Engenho do Roçado e outros bairros. Vale destacar que no Engenho Pequeno e no Engenho do Roçado ainda tem alguns resquícios dessas fazendas de engenho, dos engenhos em geral. Já em outro momento, já no século XX, a gente pula para o século XX, a gente vê que São Gonçalo ela tem ainda essa fama nacional, ainda esse prestígio nacional, e é comparada a Manchester. Por que comparada a Manchester? Tem um título de Manchester Fluminense. Porque faz alusão à cidade de Manchester, uma das cidades que tiveram uma expressão bastante grande na Revolução Industrial, que aconteceu no século XVII, século XVIII e século XIX também, e permitiu que São Gonçalo crescesse bastante. A gente vê que entre a década de 40 e a década de 50, São Gonçalo tinha pequenos parques fabris, né? E por ter esses pequenos parques fabris na região, que foram crescendo e foram se estruturando, São Gonçalo teve esse título de Manchester Fluminense. E vale ressaltar que essa cidade de São Gonçalo era considerada uma das mais importantes do estado. E São Gonçalo se destacava de forma exponencial. Uma curiosidade é que se a gente for comparar São Gonçalo e Niterói, que é uma cidade vizinha, ela na mesma época ela foi considerada a capital do estado, né? Porque tinha a capital federal, que era o município do Rio, a capital do estado da Guanabara, que era Niterói, e São Gonçalo, que era uma cidade vizinha, e por ser a capital da Guanabara, né, em Niterói, a cidade cresceu bastante e teve um crescimento econômico, um crescimento de parques fabris muito grande, e superou São Gonçalo nesse mesmo período. A gente pode destacar também a questão de urbanização, né? A gente vê que uma das primeiras partes urbanizadas de São Gonçalo se dá no período de Neves, né? Da cidade de Neves, município de Neves. E também no distrito de Sete Pontes, que esse eu não conheço. Por serem muito próximos a Niterói, que era a capital, então tinha essa urbanização também por causa da capital do estado. Eu fiz umas pesquisas e achei bem interessante algumas empresas que estavam no município de São Gonçalo nesse período e que algumas ainda se mantêm. A gente tem a empresa de enlatados Rubi, a empresa de enlatados Coqueiro e a empresa Netuno. Uma indústria chamada Tabajara, lembra logo da Organizações Tabajara. Um trocadilho à parte. Tem a usina Rimono, que eu não conheço. A loja de doce, ou fábrica de doce, Doce Sublime, a fábrica Regina e duas fábricas de brinquedos, né, que é a Fama e a Fênix. A gente tinha também em São Gonçalo a siderurgia Portland, né, que fazia o cimento Portland. Vou deixar uma foto para vocês também. Vemos que São Gonçalo tinha um tráfico de pessoas nessa época muito grande, né? Que alguns estudos falam que São Gonçalo beirava a 6.893 pessoas trafegando pela cidade, isso em 1950. Fora os números de pessoas que trabalhavam diretamente no estado, né? Essas são pessoas que trafegavam pelo município e também que trabalhavam em São Gonçalo. Vemos uma diferença muito grande de Niterói para São Gonçalo na questão das indústrias, né? Niterói a gente vê umas indústrias mais de bens de consumo e São Gonçalo indústrias e estruturas de base, né? Basicamente. Uma das estruturas bem interessantes que a gente pode destacar aqui é a questão da urbanização de São Gonçalo, né? Que deu imagem, deu a cara de São Gonçalo. A gente se dá no centro de São Gonçalo a circulação de bondes, né? Que igual a gente tem em Santa Teresa, igual a gente também tinha em Niterói, e os bondes eles deram esse ar de urbanização e de mobilidade em São Gonçalo também. E com o crescimento da população, né, e da circulação de pessoas em São Gonçalo, os bondes foram acabando, né, eles foram sendo substituídos por outras modalidades. Engraçado que o trajeto do bonde, né, ele é de Neves a Alcântara. Seu funcionamento se deu de 1910 até 1965. Em 65 a gente tem a criação e a implementação da linha férrea. A linha férrea de trens suburbanos, que tornou-se a opção mais bem colocada, bem assertiva na região para São Gonçalo. Vemos que nesse mesmo período a gente tem a criação da RFF, a criação da RFF-SA. Seria a Rede Ferroviária Fluminense Anônima, Sociedade Anônima. Vou deixar passando na tela para vocês.
E essa linha, ela ficava também a região de Maricá, a região, a região, a região dos lagos também. E ela fazia interligação com a linha férrea Leopoldina, né? Que ela fazia ligação com essa linha férrea e ia até a região serrana. Seu principal objetivo era fazer o escoamento de produção, né? Tanto de São Gonçalo, quanto de Maricá, quanto da região serrana, da região dos lagos, e também tinha a questão de transporte de passageiros, que é muito comum em trens. E o trem ele passou a ser o principal meio de transporte dos gonçalenses, né? Eu lembro que na minha infância eu cheguei a ver o trem algumas vezes, mas não tive o prazer de andar, né? Eu via sempre ali em frente ao Clube Mauá, o trem passando e por aí. Uma curiosidade bem interessante é que no período entre guerras, no período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a região de São Gonçalo ela teve a importante missão de acolher os refugiados de guerra, né? Tem o museu aqui em São Gonçalo que fica ali na base naval, ali o Museu da Imigração, que eu vou fazer um vídeo para vocês e conta a história da imigração em São Gonçalo e nessa região da Baía de Guanabara também. Uma outra curiosidade também é que São Gonçalo enviou algumas pessoas para lutar no fronte na Segunda Guerra Mundial. A gente tem ali em frente ao UERJ a pracinha dos combatentes, né, dos ex-combatentes, que faz essa homenagem a essas pessoas que foram para as guerras. E com esse desmantelamento, né, de algumas fazendas, de algumas áreas durante a Segunda Guerra Mundial, deu origem a vários bairros, que eu vou listar aqui para vocês. Barro Vermelho, Brasilândia, Camarão, Covanca, Gem Pequeno, Galo Branco, Gradim, em Guaxindiba, onde a gente tem a primeira sede da Sesmaria e também a primeira capela e a sede do Cimento Portland. Bairro do Coelho ou Bairro do Jockey. É legal a história do Bairro do Jockey porque ali realmente tinha um jockey clube, e eles manteram, depois do fim, né, do jockey, eles mantiveram o nome em homenagem a esse jockey. E é muito próximo, bem no comecinho do bairro mesmo. Eu acho que é Jurumenha ou Jurumema, mas eu vou botar o nome escrito para vocês. Parada 40. A história da Parada 40 e do Porto da Madama ali eram por causa das paradas dos trens, né? Então a Parada 40 era a 40ª parada e o Porto da Madama ali tinha onde escoavam algumas produções também. Porto da Pedra e Porto Velho, Monjolos. Esses bairros que eu disse para vocês foram dos primeiros bairros que derivaram dessa parte da Segunda Guerra Mundial. Uma questão também bem interessante é que na época da ditadura militar, São Gonçalo se beneficiou muito bem com a criação da Ponte Rio-Niterói. Porque com a criação, antigamente as pessoas iriam até Niterói, pegavam uma balsa e ia para o Rio de Janeiro, atravessar a Baía de Guanabara e ir para o Rio de Janeiro. Ou as pessoas iam por cima, iam até Magé, e de Magé desciam a Baixada a chegar até o Rio também. Com a criação da ponte, teve essa ligação direta entre o Rio, com Niterói, e com São Gonçalo, por consequência da BR-101 também. E torna o primeiro ponto, ou ponto principal de comunicação entre Niterói, São Gonçalo e o Rio de Janeiro. Então, pessoal, o vídeo dessa semana é esse apanhado um pouquinho geral sobre a história de São Gonçalo, contando um pouco da criação. Se vocês gostarem do vídeo e acharem interessante, eu vou fazer um vídeo sobre a criação do bairro de Niterói, da cidade de Itaboraí, de Maricá e outras coisas. Eu estou planejando para fazer para vocês a visitação a algumas fazendas, como a fazenda de Itindiba, a fazenda lá em Santa Isabel, algumas fazendas aqui de São Gonçalo, mostrar para vocês, contar um pouco das histórias, porque eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco mais a história do nosso município e também porque o nosso município fez parte e faz parte do Brasil e tem uma expressão nacional, tanto na época colonial, quanto na época do Império e também na época do Brasil República. Então eu espero que vocês gostem, que se vocês gostarem, deixe o like, comenta, compartilha. Deixa aqui embaixo nas mensagens se vocês querem que eu faça uma visitação, conte a visitação, mostre São Gonçalo, mostre os bairros, mostre um pouco de São Gonçalo para vocês.
Então é isso, eu espero que vocês gostem. Então valeu galera, valeu família e tamo junto!